Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Pedro e no vídeo de hoje a gente vai reagir a um vídeo do JJ. E bom, mais um vídeo do JJ, né? Eu já venho reagindo a alguns vídeos dele aqui no canal. E bom, dessa vez, por que idolatram esse bandido? Eu achei muito foda. Só o título desse vídeo e alguns. Enfim, a thumb desse vídeo também, né? Que é o Itachi. Aí já vai causar uma polêmica aí para alguns que idolatram ele. Enfim, não é. Eu gosto do Itachi, é bem legal. Na verdade, eu nunca assisti Naruto inteiro. Né? Algum dia provavelmente eu vou ler o mangá do Naruto aí, né? Que eu tô lendo um mangá do Dragon Ball. Alguma hora eu vou pegar o mangá do Naruto pra ler. Mas eu já vi muito. O anime clássico eu já assisti, né? Algumas partes sem os fillers, mas o Shippuden inteiro não. Mas até a luta do Sasuke e do Itachi eu cheguei a assistir. Mas enfim, vamos Nesses assistir aqui. últimos Vai ser foda meses eu demais, já deixa o like, né? E vão aí na descrição dar uma olhada aí no canal do cara, JJ, beleza? Eu vou deixar meu like. Ai. resolvi rever Naruto inteiro, desde o clássico até aquela bosta do Boruto. E por mais que essa Ai. experiência tenha sido Ai, meu incrível, mano. eu não lembrava de várias coisas, como por Eu exemplo, já o quão joguei mal no animado Storm é isso, 4. cara. Tem Storm trechos 4 que eu já você joguei. perde toda a imersão somente por conta da animação. E mesmo sendo tosca assim, a do Boruto consegue ser ainda pior com os personagens estáticos na maioria das cenas. Outra coisa que eu notei é que a comunidade desse anime é a mais debilóide possível, do tipo que basta você falar alguma coisa sobre os riscos de lápis animados favoritos dele, que ele vai começar a digitar muito rápido, meu parceiro. Outra coisa que me irritou muito nessa experiência são os fillers. Para você ter uma ideia, eles representam cerca de 41 a 45% de todo o anime, o que Ai, quebra meu irmão. totalmente o É ritmo da provavelmente obra vai com ser histórias que não afetam a uma trama bosta isso. principal. Apesar de Já ouvi tudo isso estar falar que, tipo, quer dizer, provavelmente Dragon Ball, One Piece, tudo isso daí deve perder pro Naruto, quesito de filler, né, pô? Que eu já ouvi falar, falaram pra mim que perdem, né? Enfim, deve ser bem esse negócio. Se bem que o Dragon Ball tem umas questões de prolongamento de batalhas. Aí vocês vão discutir, né, se é questão de filler ou não, porque, tipo, no questão de prolongamento de batalhas, no caso vai ser uma batalha oficial, né, do mangá, e no caso eles vão prolongar aquela batalha, vão adicionar cenas que não estão ali, né? Mas aí já não vão extrapolar muito no quesito, não vão colocar coisas que não seriam, que não fariam sentido, vamos dizer assim, né? Aí não seria exatamente um filler, né? Zão não fugiria se ela adicionar um personagem completamente louco. Vão ter fillers de fato no Dragon Ball, provavelmente muitos, né? Mas eu nunca cheguei a assistir todo o anime, mas me lembro só algumas lembranças da minha cabeça aí sendo uma experiência incrível, pois da minha infância. Só que com certeza o Dragon Ball tem umas lutas assim bem alongadas, bem prolongadas, né? o anime Enquanto que é no mangá eu tô excelente, é vendo que é muito bom, principalmente o bem clássico com aquela rapidinho, sabe? atmosfera sombria e Bem bem rapidinho. particular. Falando do clássico, lá habita a primeira aparição desse personagem que eu quero comentar com vocês hoje, Itachi Uchiha, o cara que passou de vilão para mártir e cuja legião de fãs está tão hipnotizada pelo design maneiro, pelos poderes apelões e pela trilha sonora triste que toca nas suas cenas, que passou a justificar genocídio, tortura infantil e abuso psicológico. O Itachi, para mim, é o exemplo perfeito de como a estética e a mística de um personagem podem anestesiar o senso crítico de uma audiência inteira. Ele é um monstro que deu sorte de ser desenhado com um rosto bonito e frases de efeito filosóficas. E o Sasuke, o garoto que teve a vida roubada, é tirado como o emo mimado e é provavelmente um dos personagens mais odiados da obra. Não faz sentido nenhum. Aí, meu nobre. Aí depois o Sasuke vira, Ô, Jubilu, e afinal, o que é esse começa a Kratos amar do o Enem? Itachi. Ai, meu Ó, eu vou nobre. falar uma Calma aí, coisa. espera passar Esse aqui espera passar aqui. E por falar em coisas que não fazem sentido, vamos falar de algo que também deveria ser básico, mas virou artigo de luxo no Brasil: falar inglês. Apesar de a gente ter uma das maiores redes de escolas de inglês, do lado disso é que brasileiros Edinho, fluem vamos lá, dá uma olhada. 65% de poder entre uma... Porra! Tudo isso? Isso é uma diferença maior do que 35% Porra! do que os não fluentes.
60 discrepância de brasileira, eu te apresento a Free to Go, focado no qual Naruto. Você quer fazer alguma coisa diferente em profissional? Então entra lá no meu grupo do WhatsApp, totalmente gratuitas, certo para sempre, né? Vai liberar uma bolsa da descrição. Aí, pronto. Passou. Antes de começar a te falar do porquê eu acho o Itachi um personagem sem sentido, devo admitir que eu não sou um especialista em desenho que se mexe. Então se eu cometer Eu algum... acho ele um personagem legal. Assim, as questões dos. Tipo, vou matar o meu clã e tal. Enfim, dá um negócio. Eu acho que ele é bem legal, eu não vou mentir, não. Eu acho ele bem top. Já a questão, eu já fico puxando já até do Shisui, né? Já puxando de lá, já acho meio doidão já o parado. Tipo, ele dá o olho sacrificar. Tipo, ele ainda tem um olho e tudo mais. Ele já dá uma peidada ali pro Danzo. Tipo, o cara é muito foda. Ele peida pro Danzo, enfim, o Sasuke derrota ali. Ele já com. E assim, com o poder que o Shisui tinha, né? Assim, obviamente, isso daí é uma faceta do personagem, acredito, né? Porque o Shisui é meio. Acho que talvez por o Shisui tanto ser meio, né, mais do bem, mais, né, menos guerra, mais paz, aí ele acaba sendo meio inocente demais. Aí acabou, né, se lascando. Depois ele também cagou, né? Porque ele, tipo, tava com o olho ainda e preferiu dar pro Itachi e se sacrificar, morrer, se suicidar. Calma aí. Essa palavra é um pouco tensa. Espero que eu não me lasque depois. Provavelmente eu vou ter que. Ou talvez não. Enfim, né? Mas, como esse vídeo, né, nem vai estar monetizado, eu nem tô com monetização, calma, foda-se. Né? Enfim, na... a grande questão é que o Shisui se churrasca lá e o Itachi fica com a bomba toda pra ele. Então, assim, obviamente é uma coisa do personagem também, mas na história é passado como se o Shisui fosse um cara. É isso que é foda, sabe? Algumas coisas na história que, tipo, ao invés de você passar, tipo, por exemplo, ao invés de alguns personagens indagar, por exemplo, pô, esse Shisui aí, pô, ele tinha um poder do Sharingan, beleza, ele perdeu um olho, mas, pô, ele ainda tinha o seu poder, tudo mais, aí, ao invés de trabalhar junto com o Itachi pra fazer alguma coisa, mesmo que eles carregassem o fardo junto, né, de matar todo o clã, que seja, ele preferiu dar um olho pro Itachi, vou me não, carrega aí, Tati. Aí, posso estar falando bosta, mas foi isso que passou pela minha cabeça. Considera, Desde cara, segue o esse baile. Eu vou dar legazinho a minha aí já opinião aqui começa, baseado no que eu que já entendi. não Então me vamos pega lá. muito O bem. Aí ele universo de começa já a Naruto se romantizar um passa pouco num essa mundo história de ninjas, do onde Shisui, depois existem um pouco várias dessa vilas história do Itachi, né? ocultas. Que no final ele acaba sendo um cara muito fodão demais. Eu acho que beleza, o cara ajudou pra caralho, foi muito foda, mas o cara fez muita, né, matou muita A gente, vila não dá pra principal da ser muito história se chama exaltado. Mas Konoha, calma a aí. vila oculta da Folha. Até aí ok. Dentro dessa vila existem vários clãs. Dois deles são muito importantes para essa história. O clã Senju, que fundou a vila, e o clã Uchiha, que se aliou ao Senju para criar Konoha. Os Uchiha são conhecidos por terem um olho especial, o Sharingan, que basicamente deixa eles copiarem técnicas, preverem movimentos e, em alguns casos, virarem deuses. Agora, a treta começa antes mesmo do nosso protagonista nascer. 17 anos antes do início da história, uma raposa gigante de 9 caudas, a Kyuubi, uma criatura de pura energia destrutiva, aparece do nada em Konoha e começa a destruir tudo. Destrói casas, mata centenas, faz um caos absoluto. O quarto Hokage da época, o líder da vila, se sacrifica para selar metade da raposa dentro de um bebê recém-nascido, o Naruto, nosso protagonista. Até aí, uma fucking tragédia. Mas o que acontece nos bastidores é o que planta a semente desse desastre. Porque o ataque da Kyuubi não foi um desastre natural, foi um ataque terrorista causado por um cara chamado Obito Uchiha, que estava controlando a raposa com o Sharingan. O moleque parece que tinha, sei lá, 13, 14 anos, então tipo é um piazinho assim, ó, que nem o Greg tava tacando foda-se na vila. E esse piazinho aqui laça também? É uma moça? Ah, é uma moça? Isso não era de conhecimento público, mas os líderes da vila, especialmente esses velho conselheiro ancião aqui, com cara de mal, dentro deles tem esse sujeito chamado Danzo e outros que começaram a juntar um mais um. Peraí, a raposa tem olhos com Sharingan.
Os Uchiha são os únicos que têm Sharingan, então com certeza foi um Uchiha que causou isso. Eles não sabiam que era o Obito, porque ele estava supostamente morto e agindo nas sombras. Então eles fizeram a coisa mais lógica que líderes paranoicos de uma ditadura militar fariam. Culparam o clã inteiro. Começaram a segregar os Uchihas, colocaram eles em um canto afastado da vila sob vigilância constante, excluíram eles do centro do poder político. Imagina você ser culpado por um crime que não cometeu e sua família inteira ser tratada como suspeita por mais de uma década. Do outro lado, os Uchihas obviamente ficaram putos. Como assim a gente ajudou a fundar essa vila e agora somos cidadãos de segunda classe? O orgulho do clã foi ferido, a desconfiança começou a crescer e eles começaram a planejar um golpe de estado. O pai do Sasuke e do Itachi, Fugaku Uchiha, era o líder do clã e um dos cabeças desse plano. A ideia era usar o Sharingan para assumir o controle da vila, derrubar o terceiro Hokage, que já era velho e tinha reassumido o cargo, e instaurar um governo Uchiha. Só que a vila, esperta, infiltrou um espião no meio deles. E quem era o espião? O próprio filho do Fugaku, o Itachi. Um prodígio, um gênio, que se formou na academia ninja com, 7 anos e entrou para Anbu, que era o esquadrão de elite secreto. E com 11 era basicamente o orgulho do clã, mas secretamente reportava tudo para os anciões. E é aqui que a coisa sai totalmente do controle, porque você tem um beco sem saída. De um lado, um clã inteiro se preparando para um golpe, e do outro, uma cúpula de velhos paranoicos que não querem negociar. E no meio, um adolescente de 13 anos que é tão prodígio em ninjutsu quanto é péssimo em resolução de conflitos. O plano de golpe ia estourar, e isso iria, na teoria do roteiro, levar a um... Aí já deixou os caras putos, não, mano. Meu Itachizinho, pai. Ai, o mais pica da obra. O mais brabo. O mais foda. Isso mesmo se matou todo mundo, essa porra. Tudo bem. Né? Tem os defensores aí que dão as argumentações, né, pai? uma Mas guerra tem civil Senhor, que tem as enfraqueceria a vila suas, e levaria outras suas vilas a questões aí. atacarem, resultando em uma guerra mundial ninja. Eis que o Danzo, que é basicamente a personificação de um político que faria o diabo parecer um conselheiro razoável, chega pro Itachi e fala: ou você mata todo mundo do seu clã e seu irmãozinho pequeno sobrevive, ou a vila vai ter que fazer o serviço sujo e aí todo mundo morre, incluindo o Sasuke. Eu não lembro se foi exatamente isso que ele falou, tá? E aqui que eu preciso introduzir um conceito importante que vai explicar metade da confusão dessa história. A palavra mágica é retcon, que é quando um autor, depois de já ter escrito e publicado uma história, volta atrás e muda a origem, a motivação ou os fatores estabelecidos. E o Itachi, na minha opinião, é sem sombra de dúvida um dos maiores retcons da história dos animes. Quando o Itachi foi introduzido na série clássica, ele era um vilão e ponto final. Ele apareceu... Calma aí, mano. Matou o clã, torturou o irmão, humilhou ele, quebrou o braço dele. O problema dessa argumentação aí, pô, porque ele falou que só matou o clã porque queria testar as habilidades dele, ou porque queria se divertir, alguma coisa assim, né? E, teoricamente, né, ele deixaria o Sasuke vivo porque queria ver, né, o Sasuke, né, ficar mais forte e dar uma divertir ele. Eu não sei se foi esse o objetivo de deixar o Sasuke, né, mas até porque, como eu disse, não super assisti, super conhecedor da obra, mas enfim, não foi essa a rota que seguiu. Mas é essa questão que me pega. Seria muito merda essa explicação. Assim, aí você diz, pô, e se o autor quisesse botar essa explicação muito merda? Pô, poderia ser. Agora, na minha opinião, se fosse seguir essa rota, eu acho que, beleza, ele colocava essa explicação e depois ia ter uma explicação mais do malzão, né? Mais louco aí, sei lá, botava assim, de fato, para você criar um vilão totalmente do mal, não necessariamente você precisa ter uma super explicação. Ele poderia ser do mal, simplesmente do mal e tal. Agora é um tanto genérica demais, é meio merda demais, de fato, para você matar o clã inteiro, né? Ele queria testar as habilidades dele. O problema é que todo o clã Uchiha, como eu já vi em alguns vídeos, nem todo mundo ali era super fodão, né? Só que ele matou todos, sem exceção, né? Então, tipo, alguns deles, se eu não me engano, nem sequer
tinham despertado o Sharingan, não eram todos que despertavam o Sharingan, alguns deles já tinham idade avançada, nunca tinham despertado o Sharingan, né? Alguns chegavam a despertar o Sharingan. Né? Então, tipo, até os mais merda, ele era um dos mais fodas de lá. Então, tipo, se eles fosse para testar o próprio, a própria, a força dele, eu acho que ele só ia para mais brabo. Sei lá, sai matando os mais merdas só pra rir. Assim, tudo bem, ele era mal, ele é um mal, teoricamente ele seria mal por natureza e tudo mais, né? Mas a explicação que ele deu foi, eu queria me testar, meu pai. Eu queria me testar. A não ser que ele tivesse a intenção, como disse, eliminar todo o clã Tira. E aí que vem essa questão, né? Então eu acho que talvez. Não, eu acho que provavelmente ele. Talvez ele tivesse desde o começo essa ideia de E ser foi embora rindo por baixo da gola da capa. Ele era um Talvez. psicopata frio que matou todo mundo só pra, entre aspas, testar sua capacidade. Quando o Kisame fala em quebrar a perna do Naruto, ele nem sequer impede, ele ia deixar, porque ele foi feito pra ser um vilão. O Kishimoto, né, o autor, não tinha planejado que ele fosse um herói trágico. Isso foi inventado depois, lá pro meio do Shippuden, quando o personagem já era extremamente popular porque ele era estiloso, poderoso e misterioso. Aí o autor pensou, e se eu desse uma justificativa que o tornasse um mártir? Foda-se. Os fãs vão à loucura. E eles foram. Mas o problema é que quando você transforma um vilão genocida em um herói, você cria um monstro de incoerências narrativas. A solução do Itachi sobre essa nova ótica de mártir foi aceitar o acordo. Ele, um menino de 13 anos, decidiu que a melhor forma de resolver isso era assassinar cada homem, mulher e criança do seu próprio clã. Ele pediu ajuda para um cara de fora, né, o Obito, que ele achava que era o Madara na época, né? E juntos eles fizeram um expurgo. Em uma noite, o Itachi matou sua mãe, seu pai, que nem revidaram, só aceitaram a morte com orgulho, seus tios, primos, vizinhos, colegas de trabalho Testar e as todas habilidades as com crianças gente. que estavam dormindo. Sim, a não ser, Inclusive de fato, né? bebês Sendo no berço, psicopata, bebês né? Por recém-nascidos que não tinham a menor questão de ideia fato, do que né? era um Que clã, um golpe ou um nesse Hokage. reboot, A solução vamos dizer foi assim, a nessa mais brutal reimaginação, possível, a que eliminava reboot não, qualquer nessa, chance de como é a palavra? diálogo. Né? Esqueci como é que é falado. Enfim, reimaginação dessa trocada de personalidades, teoricamente ele fez, né, por um motivo, ele tinha seus sentimentos e tudo mais, ficou triste e tal. Beleza. Só que nessa, ele sendo um vilão puro, né? Ele foi, ele matou todo mundo, assim, tanto por, seria, sei lá, tanto por testar suas habilidades, tanto para talvez, talvez por vontade, não, vou aniquilar todos por precaução, talvez, não sei. Porque, tipo, matar gente que não tinha nem sequer ele só ia perder tempo matando gente, né? Tipo, ele ia se testar com o quê? Com gente que não tinha nem poder. Qualquer Tipo, meio termo. Prender os não sei, não vai cabeças? saber, né? Ele é Não. psicopata, né? Negociar? Não. Então, não Expor o tinha golpe sentido publicamente e teoricamente, né? deixar a justiça da Se vila foi agir essa só nos culpados? a ideia do Não. autor, né? Mas eu A acho que não foi, não. solução foi o genocídio. E aí que a gente chega no Sasuke, né? Que é o segundo personagem principal, sem ser o Naruto. O Sasuke era uma criança de 7 anos. Uma criança normal, que amava o irmão mais velho, admirava ele, queria ser como ele. E o que o Itachi faz? Depois de matar todo mundo, ele espera o Sasuke chegar em casa, voltando da academia ninja. O Sasuke vê os corpos no chão, corre desesperado, encontra os pais mortos e então vê o irmão de pé com a lâmina ainda suja de sangue. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Por favor, eu não quero morrer. O Itachi então decide aplicar o golpe de misericórdia psicológica. Ele usou o Tsukuyomi, uma técnica de ilusão tão poderosa que distorce o tempo e o espaço. Dentro do Tsukuyomi, o Itachi faz o Sasuke reviver os assassinatos dos pais, em looping, por 24 horas. Em um piscar de olhos,
Pensa nisso, uma criança de 7 anos que acabou de perder tudo sendo forçada a assistir mentalmente os momentos mais traumáticos De da sua fato, vida não tinha motivo repetidamente de por fato para isso. 24 Então, horas realmente, esse tipo de coisa ininterruptas. não tem como justificar, Como não sei, de comparação, o simplificar para Kakashi, conteúdo, um pô. adulto, né, um Jonin De fato, veterano, um não. dos ninjas mais Aí fortes que da vem vila naquela realmente época, é foi forte realmente submetido isso ao Tsukuyomi por alguns segundos e para ficou em a coma. argumentação Quase dele, né? morreu, Pelo teve que lado ser que ele curado por tá, uma ninja médica considerada a ele tá melhor do mundo. defendendo. O Sasuke era Tipo, ele ser um criança e não tinha vilão, nenhuma né? E resistência depois mental. ele se tornar um anti-herói ou um herói, né? Que seja. Né? Mas, realmente, essa questão de usar o Tsukuyomi pra quê, né? Tipo, beleza que ele desperta depois, né? O Sharingan. Mas depois ele até desperta, né? Enfim, na verdade eu nem sei, né? Se é por causa do... Em si, do Tsukuyomi, se não me engano, não é por causa disso. É só por causa da morte, né? Já era o suficiente, é claro. Né? Já era o suficiente, né? Então, tipo, não tem muito motivo. No geral, já iria, provavelmente, né? Enfim, eu acho que realmente não tem muito motivo. Só o Itachi era só louco, eu acho, talvez no começo. De um Jonin. Mas, Ele sofreu uma lavagem cerebral de trauma. O Itachi formatou o cérebro do irmão e instalou um sistema operacional chamado Vingança. Aí, ele some por anos. O Sasuke cresce e se torna um ninja talentoso, mas é obcecado por vingança. Ele só fala nisso, só pensa nisso. Ele finalmente encontra o Itachi de novo lá no clássico. E qual é a abordagem do irmão amoroso? Ele usa o Tsukuyomi de novo no Sasuke, cara. sim, eu me esqueci dessa parte. Calma aí, meu nobre, que eu tinha me esquecido completamente. É mesmo, ele usa o Tsukuyomi várias vezes, se eu não me engano, com a intenção que o Sasuke consiga alguma hora, né, ter uma resistência ao Tsukuyomi, né, que ele consiga quebrar em algum momento, né, porque quem tem a Kekkei, quem tem o Sharingan, teoricamente tem uma probabilidade ali de conseguir quebrar o Tsukuyomi, né. Não é fácil, né, como a gente viu o Sasuke, né, ele consegue quebrar lá na luta contra o Itachi, né, no futuro, mas, enfim, se eu não me engano, ele usa um pouco da marca da maldição para dar uma ajudadinha ainda, né? Tipo, acredito que foi esse um dos motivos. Então, só relembrando aqui, né? Porque realmente eu, às vezes, dou uma perdida aqui, né, mano? Mais de Mas coloquem aí nos 24 horas comentários, de meu nome. tortura Eu não psicológica. sou E depois, como se não autor, bastasse, ninguém, ele não sou agarra o braço do né? Sasuke Eu assisti e tudo, né? quebra o Sasuke ali caído, com a mente destruída e o braço pendurado. Ah, mas ele fez isso pra motivar o Sasuke a ter mais ódio, a ficar mais forte para buscar vingança. Irmão do céu, se toda definição de motivação é torturar mentalmente e quebrar o osso de uma criança, você não deveria nem ter permissão legal para chegar perto de um parquinho. Isso não é um irmão protetor, é um abusador psicopata. E o plano genial de fazer o Sasuke odiá-lo para que ele se tornasse um herói da vila ao matá-lo falhou catastroficamente. O próprio Itachi admite isso, mas enfim. O Sasuke não virou um herói nenhum, ele desertou a vila, virou um criminoso internacional, se aliou a Orochimaru, um terrorista pedo que faz experimentos com humanos, invadiu uma reunião de líderes mundiais, tentou matar todos eles e depois decidiu que ia virar o ditador do mundo. Parabéns, Itachi, seu plano de criar um herói criou o Osama Bin Laden Ninja. Agora que vem a parte que realmente me deixa incrédulo. É a reação dos fãs dessa porra. Porque existe uma parcela gigantesca, mas eu digo gigantesca da fanbase de Naruto, que odeia o Sasuke. Que o Sasuke é chato, que ele é emo, que ele só fala em vingança, que ele é traidor, é mimado. E essas mesmas pessoas do mesmo fôlego amam o Itachi. O Itachi é um deus, ele sacrificou tudo, ele é o verdadeiro herói, ele pensava como Hokage. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Vocês odeiam o Sasuke porque ele é um adolescente traumatizado, instável, que foi condicionado desde os 7 anos a ter vingança como único objetivo de vida por um irmão que torturou ele e que consequentemente De tomou fato, decisões não dá para ruins. culpar o Sasuke, né? Por mais que eu trouxe essa questão, né? Que ele utilizou o Mangekyou Sharingan, né, o Tsukuyomi, para tentar criar uma resistência, muito provavelmente, eu acredito, né, do Tsukuyomi no Sasuke. Mesmo assim, é loucura demais isso, né, fazer com o irmão. Tentar fazer um irmão ser seu salvador e coisa do tipo, né,
assim, enfim, passando o bastão pro irmão, enfim, né? Não sei. Ele basicamente tentar fazer o irmão, tornar o irmão mais forte. Com esses métodos um tanto macabros aí dele. Vocês amam o Itachi, né? O adulto, ou quase isso, que causou esse trauma. Que genocidou o próprio clã, incluindo crianças, e que torturou uma criança de 7 anos 2 vezes. Que quebrou os ossos do próprio irmão e que é o arquiteto de toda a desgraça mental do Sasuke. É isso, cara. Essa dissonância cognitiva é de cair o queixo. É como odiar a vítima de um incêndio criminoso porque ela tem cicatrizes e acorda todo dia para agradecer ao incendiário que ateou fogo na casa enquanto ela dormia. O Sasuke é literalmente a maior vítima do Itachi. Ele é o experimento social que deu errado. Ele é a prova viva de que o plano do Itachi era estúpido, cruel e ineficaz. Essa desculpa de que ele evitou uma guerra não cola. Simplesmente não cola. É só o Kishimoto tentando dar uma razão, cara. Tanto como o Danzo ganhando do Shisui lá, que tinha um plano melhor que o Itachi. Em vez de eles pegar os cabeças do plano, não, vamos sacrificar as mulheres, crianças. Ah, cara, não tem como não. Mas eu sei que vocês vão defender ainda. E em vez de culpar o adulto que desenhou esse plano sádico, os fãs culpam a cobaia por ter surtado. When is it time to end a relationship? Calma aí, And when is it time to fight for it? É surreal. Mano, se o Sasuke fosse uma pessoa real, ele não ia chegar aos 20, ele ia se churrascar, eu tenho certeza. Não tem como você passar esse trauma e ficar em branco, né? O Itachi destruiu a vida do Sasuke de forma premeditada, calculada, repetida e é chamado de irmão amoroso, né? O Sasuke, como resultado direto dessa destruição, age de acordo com o programa mental que o Itachi instalou e é chamado de chato e ingrato, né? Tem que ter uma força de vontade sobre-humana pra não ver o óbvio aqui. E o pior é que o ator compra essa narrativa. O Itachi, depois de morto ressuscitado pelo Edo Tensei, encontra o Sasuke e diz: não importa o que você faça, eu sempre vou te amar. E isso é tratado como um momento emocionante e redentor, cara. Mas não é um absurdo. Você não pode passar a vida inteira de uma pessoa batendo na cabeça dela com um taco de beisebol e logo depois, quando ela tá em uma maca com um traumatismo craniano, sussurrar que os golpes eram, na verdade, uma expressão do seu amor. Isso não é amor. Isso é um ciclo de abuso sendo glorificado. É tipo aqueles pais controladores que não deixam o filho fazer porra nenhuma e dizem que é pro bem dele. Amor disfarçado de ódio. No fim, esse cara, obviamente, criado para ser um vilão, virou um ícone, pois ele hipnotizou os otakus com seu genjutsu, sua boa aparência, habilidades fora do normal e acabou virando o personagem mais amado da obra, enquanto o Sasuke, que foi o que sofreu as consequências disso, é dado como um dos personagens mais odiados do anime. Enfim, cara, gostou de Naruto aqui no canal? Comenta aqui pra mim saber, curte que eu tô animado pra fazer muito vídeo disso aqui. Cara, Naruto tem assunto infinito e se quiserem mais é só pedir. Aqui foi o JJ, se quiser entrar no grupo, tá aqui na descrição. Aqui, né? Vou dar uma olhada nos comentários, vamos ver. Um ratão, não sei, né? Como é esse? E como mistura terror com porque idolatra esse bandido. Eu achei que era sobre o Lula. Que idolatrou esse bandido. Foi o primeiro tiro para nada. Porque idolatra. Qual é esse título original? Porque idolatra esse bandido. Não tô entendendo. Tô pegando não, referência. Bandido vagabundo mesmo. E posso não é possível para desviar. Deixa eu ver aqui. Se tá aqui. Só isso. Bom, meu nobre. Aí. Vão embaixo no canal JJ, deixe seu like lá. Se inscreve no canal dele e faz tudo mais, beleza? E também vão aqui embaixo no canal Tá Reagido, deixe seu like, se inscreve no canal e também ativa o sininho, beleza? Falou, valeu e tchau!